Porque tem muita gente que te vende a ideia de que vai ser fácil, vai tranquilo, tamo junto. Se toda vez você fizer um treino diferente, como é que você sabe que você tá evoluindo? Porque a galera tá comendo miojo e tá querendo falar que a culpa é do pão. Essa aqui vai doer agora, tá? Senta, respira, vamos com calma. Se você sabe tudo que você precisa fazer, por que você não tá fazendo ainda? Digo, você sabe que tem que treinar, você sabe que tem que fazer dieta, você sabe que tem que ir quando não tá com vontade. Mas por que você ainda não fez? E no mundo de hoje em dia, principalmente, eu tenho certeza que não é falta de informação, não é falta de saber o que fazer. Até porque se for falta de informação, você entra ali na aba pesquisar do YouTube, coloca Carol Ferraz, o que você quiser saber sobre nutrição e treino, você vai achar. Mas não é esse o motivo. Então, o que tá te faltando? Será que é motivação? Será que é alguém pra ir com você? Calma, vamos conversar sobre isso. Pasmem, mas eu já fui essa pessoa. Eu já fui a pessoa que começava e parava, começava e parava, começava e parava. E, assim, apesar de continuar treinando e fazendo dieta desde 2020, eu acho que desde 2020 que eu entrei de fato pra academia de volta e aí eu engatei e nunca mais parei, assim. A não ser parar por, tipo, viagem ou cirurgia ou coisa nesse sentido, sabe? Mas eu nunca mais parei. Mas antes disso, eu já treinei, eu já fiz dieta, eu já fiz várias e várias coisas. Mas, de fato, foi em 2020 que eu engatei. E, assim, era muito estranho porque eu nunca entendia o porquê daquilo. E é basicamente aprender a ter constância. Porque eu sempre falo que, faz 5 anos, 6 anos que eu treino. Só que eu só tive resultado de 2023 pra cá. Mas muito do meu resultado, apesar de que foi um pouco mais acelerado de 2023 pra cá, porque eu corrigi vários erros, eu tive por conta desses 3 anos anteriores. Esses 3 anos anteriores, eu aprendi a ter constância, eu aprendi a ir sem estar motivada. Eu aprendi que nem tudo ia ser do jeito que eu queria, que ia ser difícil, que não ia ser fácil. Porque tem muita gente que te vende a ideia de que vai ser fácil, vai tranquilo, tamo junto. E realmente pode ser um processo mais prazeroso, pode ser um processo melhor, mas nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser gostoso. Se o seu objetivo é emagrecer, em algum momento você vai sentir fome e vontade e você vai ter que passar pela fome e vontade. Não adianta ceder o tempo todo. Você pode ceder de vez em quando, mas se for o tempo todo, já não é mais exceção. Eu aprendi, foram 3 anos de muito aprendizado, sabe? Eu acho que a rotina fitness sempre fala que é um estilo de vida pra vida, porque a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai aprendendo. E tem momentos que a gente fica mais chateado, tipo, eu vou de viagem e aí eu tô bem, às vezes eu tô sacuda. Às vezes eu não quero treinar, às vezes eu não quero isso aqui, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou e eu tento dar meu máximo. Nós somos besties, nós somos friends, nós somos mais que... Não, esse meme é muito antigo, nós somos mais que amigas, nós somos friends. Mas enfim, se eu pudesse te dar algumas dicas do que eu faria se eu quisesse mudar meu corpo daqui até o fim do ano, lembrando que você precisa ter muita constância nisso, eu te daria as seguintes dicas. Primeiro que eu ia parar de tentar inventar roda toda semana. Eu acho que um dos maiores erros, e com certeza foi o meu maior erro no começo, e eu vou dar um exemplo aqui do treino e depois eu falo da dieta, que trocava o treino toda semana. Então chegava na academia na segunda-feira, hoje eu vou fazer o treino que eu vi no Instagram da fulana. Na outra terça eu vou fazer o treino que eu fiz não sei o quê. Na outra semana eu vou fazer o treino que eu vi no céu. Irmã, se toda vez você fizer um treino diferente, como é que você sabe que você tá evoluindo? Cá entre nós aqui. Você não vai saber. Não tem como você saber que você tá evoluindo se você não tem uma base, se você não tem um planejamento. Hoje em dia, eu fico 2, 3 meses com o mesmo treino. Por quê? Porque eu preciso, dentro daquele treino, ir evoluindo. Então, eu preciso, sim, toda segunda-feira, chegar lá e fazer, dá um exemplo, sei lá, elevação pélvica, levantamento de terra e búlgaro. As mesmas séries, as mesmas quantidades. Aí, na próxima segunda-feira, eu preciso fazer a mesma coisa, pra ver, será que eu consigo botar mais carga? Será que eu consigo fazer uma repetição a mais? Será que nessa semana eu tô mais fraca que essa? O que será que aconteceu? Então, eu consigo ter esse planejamento e a minha treinadora também, ela consegue olhar e perceber, esse treino pra ela foi bom, esse estímulo pra ela foi bom. Porque como que a gente vai saber se você tá fazendo tudo? Como é que a gente vai saber o que funcionou, o que não funcionou? Você faz tudo. Mesma coisa a dieta. Eu comecei muito nesse mundo acompanhando a tal da dieta flexível, que era muito febre na época, tipo 2018, por aí. E, ok, dieta flexível é uma coisa muito boa, toda dieta deve ser flexível, você deve ter várias opções. Eu sou super a favor. Inclusive, sempre, acho que no último vlog que eu fiz, eu mostrei uma pizza proteica que eu fiz pro meu namorado, que eu troquei. Eu troquei o whey que ele tomava pelo frango, o pão pelo pão sírio, o queijo a gente colocou em cima e ficou tipo uma pizza, sabe? São trocas, são variações, só que dentro dos macronutrientes dele, dentro da dieta dele, a gente pode ter variáveis, a gente pode fazer receitas. Mas se você ficar variando o tempo todo, alguma hora você vai se perder. Porque eu consigo fazer isso porque eu sou formada em nutrição e então assim, minha cabeça é como se fosse uma calculadora de comida. Eu calculo muito rápido porque eu faço isso, há muito tempo, mas pra uma pessoa que não faz, aí tem que ficar indo no chat GPT. Chat, troca isso, troca aquilo. De vez em quando, ok, mas toda vez. Amiga, coma teu pão com ovo todo dia.
uma hora vai enjoar, mas tem que comer. Vai ser mais rápido. E assim, vamos ser bem sinceras. Se você não é uma pessoa que tem muito tempo livre pra ficar fazendo receita, pra ficar fazendo as coisas, vai ser difícil, vai se tornar maçante e você não vai conseguir seguir. Porque quanto mais fácil, quanto mais prático, melhor. E isso vai facilitar muito a sua vida. Hoje em dia, eu tenho basicamente a mesma coisa. Eu mudo, tipo, legume, mudo opção de proteína e tal. Mas o meu lanche da tarde acaba sendo muito parecido, que é a minha gororoba de sempre. Qualquer vlog que você achar, você vai na parte do meu lanche da tarde, você vai ver a gororoba. Dificilmente você não vai achar. E eu faço isso há 4 anos. Às vezes eu vario, às vezes eu vario. Mas pra mim é muito mais prático, muito mais fácil já saber o que eu vou comer. É tipo questão de ter previsibilidade. Aí a gente pode levar esse assunto à terapia também, pelo fato de eu ser ansiosa e eu gostar de coisas previsíveis. É um ponto, mas voltando pra dieta, isso aqui é muito importante. É importante você saber o que você vai fazer. Por isso que você tirar um dia dessa semana pra se organizar é fundamental. Outro ponto sobre isso é você escolher uma forma de se alimentar e continuar com ela. Como assim? Por que raios as pessoas inventam dieta? Eu não sei da onde. Carol, qual a melhor dieta? A que você consegue seguir e ter resultado. Não é a dieta da fulana, a dieta da ciclana, a dieta do ovo, a dieta sem carboidrato, a dieta da selva, a dieta carnívora. Não é. É a dieta que você consegue seguir. Ai, Carol, eu como na minha dieta pão, não sei o que, nananã, e eu gosto muito de comer o chocolatinho, e eu como um chocolatinho depois do almoço. Come o chocolatinho depois do almoço. É melhor você comer o chocolatinho depois do almoço do que você ficar se privando desse chocolate. E quando você for comer, você vai comer a barra inteira. Então come um por dia se você consegue se controlar. Carol, não consigo me controlar com doce. Tira o doce da dieta, tira o doce de casa, come só quando for sair, enfim. Mas tenha essa dieta e não fica mudando muito. Não fica fazendo, faz o certo. A gente não tem que inventar muita roda. Não é, eu preciso do pão sem glúten, eu preciso de não sei o que. Você precisa do básico. Você precisa do pão, do ovo, da fruta, da verdura. É isso. Porque a galera tá comendo miojo e tá querendo falar que a culpa é o pão. Porque agora eu vou começar uma dieta, que eu tenho certeza que era o pão. Tá bom. Vou dar um exemplo pra vocês de que santo de casa não faz milagre, tá? Meus pais, eles são viciados em comer pão, tipo umas 5, 6 horas da tarde, e aí geralmente eles não jantam, porque eles fazem ali o café da tarde. Você chegar na casa deles esse horário, que são quase 5 horas da tarde, vai ter café? Vai ter café. Eles amam pão. E meu pai, principalmente, a minha mãe, ela já me escuta mais. Ela já fez isso, mas a minha nunca mais fez, que agora ela me escuta. Mas ele sempre, do nada, ele surge com a ideia de que ele vai tirar o pão. Eu vou tirar o pão, eu vou tirar o pão, eu vou tirar o pão. Aí ele tira o pão por uma semana e volta a comer pão. Aí ele tira o pão de novo por uma semana. O que adianta ele tirar o pão naquele dia? Não é mais fácil ele cortar os queijos que ele come muito queijo? A cerveja? Não era mais fácil cortar cerveja? Era mais fácil cortar cerveja. Não era mais fácil só diminuir a quantidade de pão? Não precisa comer 4, come 1. Então, você não precisa tirar coisas dessa dieta. Não precisa tirar coisas que você gosta. Reduz. Faz trocas, diminui a frequência, vai se tornar muito mais fácil, vai se tornar muito mais leve. Terceira coisa, eu ajustaria a minha alimentação com lógica. E qual é essa lógica? Eu comeria proteína em todas as refeições. Não precisa se entupir de proteína, tá, gente? Porque o processo de hipertrofia, ele necessita de proteína, obviamente. Mas você comer até 2 gramas por quilo corporal de proteína, então faz a conta aí. 2 gramas vezes o seu peso, isso é a quantidade de grama de proteína, tá? Não é a quantidade do alimento em si. Não é tipo, 100 gramas de frango, 100 gramas de proteína. Não, 100 gramas de frango tem tipo, sei lá, 25 de proteína, uma coisa assim. O que a proteína vai fazer no seu corpo, além de ajudar na questão da hipertrofia? Primeiro que proteína é o macronutriente mais abundante no nosso corpo, ela tá no cabelo, ela faz parte do sistema imunológico. Tudo é proteína, literalmente tudo é proteína. O seu DNA, ele é uma proteína. Então, tudo que você consome é proteína, por isso que é tão necessário. Todos os macronutrientes são necessários, tá? Eles são formados por aminoácidos que você encontra dentro da proteína. Mas voltando, o que eu faria? Eu dividiria essa proteína em pelo menos 4 refeições. Carol, eu faço 6, não consigo colocar em todas. Divide em pelo menos 4. Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Por que isso? Primeiro, que tem alguns estudos que mostram que se você dividir a proteína assim fracionada em 4, ela aumenta um pouco a síntese proteica. E segundo, que isso vai te ajudar a manter mais saciado. A proteína tem um efeito térmico maior do que outros alimentos. O efeito térmico é o tempo que o seu corpo leva para digerir aquele alimento. A proteína, tendo esse efeito térmico um pouco maior, ela vai ficar mais tempo no seu estômago e você vai ficar mais saciado por mais tempo. Por isso que é tão importante. Ao invés das pessoas falarem assim, come só um pão com manteiga, coloca um ovo também, porque tem um pouco mais de proteína, tem um pouco mais de gordura também, vai aumentar a sua saciedade. O carboidrato, ele é digerido muito rápido, a não ser que ele tenha fibras. Então, por isso que as pessoas falam pra comer coisa integral. Mas ele é digerido muito mais rápido. É por isso que é interessante adicionar essa proteína. Inclusive, fato interessante é que se você comer um pão branco, um arroz branco, não tem problema, não tem diferença pro integral, a não ser a quantidade de fibras. Quantidade de fibras você pode conseguir nos vegetais, nos legumes, pra questão intestinal e também pra questão de saciedade a longo prazo, você pode fazer o que eu te falei, colocar uma proteína, colocar uma gordura, colocar vegetais junto, tudo isso pode ajudar você a ficar saciado por mais tempo. E uma coisa que muda muito o jogo, e eu sempre vou indicar vocês fazerem isso, a não ser que seja uma pessoa em recuperação de um transtorno alimentar, por exemplo, mas caso você não seja, considere começar a pesar os seus alimentos. Caralho, eu vou ficar noiada, eu vou ficar maluca, é muito difícil.
pega a balança e bota o prato de comida em cima. Não é difícil, é pegar a balança e botar o prato de comida em cima. Mesmo que você não tenha uma dieta toda estruturada, isso é interessante porque você começa a entender mais sobre os alimentos. Quando eu comecei a pesar comida, foi muito engraçado, porque eu não tinha noção nenhuma de nada, né? Então eu falava, gente, eu devo comer, sei lá, 100 gramas de arroz. Eu fui pesando, comendo em 50. Porque, gente, como é possível? Hoje eu não consigo comer menos que 50, gente, tá maluco? 50 gramas já é pouco. Então, você começa a ter uma noção do quanto você tá comendo. Se quiser, você pode pegar, jogar em aplicativo pra ter uma noção de calorias. Não acho que isso seja o melhor pra você, mas é mais pra você ir reconhecendo os alimentos e tendo uma noção. Porque tem gente que acha que come pouco e come muito. Gente que come muito e come pouco. Então, se o seu objetivo é ganho de massa muscular, por exemplo, você tem que comer mais. E a maioria das pessoas olha pra mim e fala, ai, mas eu como muito. Aí quando eu vou ver o tanto que a pessoa come, ela não come muito. E a mesma coisa ao contrário. Ai, mas eu nem como tanto assim. Aí você vai ver por peso, ela come. Ou também na questão da densidade calórica. É interessante vocês aprenderem sobre isso. Se quiserem, eu trago um vídeo só sobre densidade calórica. Que é quando você tem alimentos que eles têm um maior volume e menos calorias, ou vice-versa. Eles têm menor volume e mais calorias. Por exemplo, castanha. Castanha é pequenininha assim, ó, mas é super calórico. Agora, alface. Alface você pode comer um monte que quase não tem caloria. Então, são alimentos menos calóricos que têm um volume maior. Não tô falando pra você viver de alface, tá? Tem outros alimentos, por exemplo, melancia, melão, que tem mais água na composição e, consequentemente, eles têm menos calorias e um volume maior. E esses alimentos menores, geralmente, são alimentos com mais gordura. Que a gordura é o macronutriente mais calórico de todos. Ela tem 9 calorias a cada 1 grama, enquanto os outros têm apenas 4. Quarta coisa, eu treinaria musculação, sim, aqui a gente tá falando de musculação, gente, porque pra mim não existe você fazer qualquer esporte e não fazer uma musculação pra fortalecer os seus músculos. É você treinar de verdade, com progressão de carga. Não tô falando que é pra você botar um monte de carga, que é pra você sair de lá morrendo, mas aos poucos ir progredindo e treinar, não no seu limite, mas assim, se desafiando. Começa a se desafiar. Eu sei que tem muita gente que tem medo, e tem que ter medo de subir carga mesmo, porque não é pra vocês se lesionarem, mas a partir do momento que você aprendeu a execução, aprendeu a mexer com amplitude, aprendeu a fazer tudo bonitinho, vai subindo carga. Um exemplo que eu sempre gosto de dar pra vocês, você tem lá no teu treino 8 a 10 repetições, e você consegue passar das 10, você pode subir a carga. Ou se você chega nas 10 muito tranquilo. Quando tá 8 a 10 repetições, significa que você tem que chegar nas 8, mas nas 10 tem que ser muito difícil. E se aos poucos você for passando das 10, você vai subindo. De 1 kg em 1 kg, 2 kg, 2 kg. Essa sobrecarga vai fazer uma diferença enorme. Não importa qual processo você esteja, emagrecimento, ou ganho de massa muscular, ou recomposição corporal. Vai te ajudar a construir músculos. E se você quer emagrecer, você precisa estar definida. E pra ser definida, você precisa de músculo. Porque você perde gordura e tem que aparecer o músculo ali. E relaxa, mulher, você não vai ficar masculina não, porque isso aí já precisa de mais coisa. Quinta coisa, eu pararia de ignorar detalhes. Eu sei que eu sempre falo pra vocês do básico, que as coisas são a cereja do bolo e tudo, mas tem alguns detalhes que eles de fato fazem muita diferença. Um deles são as beliscadas. Sabe aquele negócio que, eu tô aqui no trabalho, só peguei um pedacinho de bolo. Eu tô aqui, peguei um negocinho. Eu tô ali pegando de negocinho em negocinho. Às vezes você fecha 300, 400 calorias no dia. São 2.100 calorias a mais. E às vezes você não está emagrecendo porque você fica beliscando muito. Não é porque, o meu metabolismo... Não, você tá beliscando muito. Acontece muito com gente que já emagreceu, precisa emagrecer mais um pouco, mas não termina de emagrecer. Eu tenho um vídeo aqui também sobre platô. É porque elas acabam beliscando mais. Elas vão se liberando. Eu já fui uma criança gordinha, tá, gente? Eu tinha acho que uns 10, 11 anos. Foi um pouco antes de eu ter transtorno alimentar. Eu lembro que eu passei por esse processo. Eu vivi as coisas muito novas, eu sei. Mas eu passei por esse processo de emagrecimento. E aí eu lembro que teve uma hora que meu emagrecimento ele travou. E eu não entendia por quê. Mas era porque aos poucos eu fui me liberando mais. Até minha mãe foi me liberando mais. Porque minha mãe ela foi muito rígida comigo nessa época. Eu entendi o motivo dela, tá, gente? Não estou culpando ela. E eu fui me liberando um pouquinho mais. E por isso eu acabei tendo até um reganho de peso. Pequeno, mas eu tive um reganho de peso. E isso acontece com muitas pessoas. Que acabam tendo um reganho de peso justamente por acabar se liberando um pouco mais. Tipo, já emagreci, posso me liberar um pouco mais. Quando você já teve um sobrepeso, você vai ter que ser vigilante eterno. Não que você vai passar a vida inteira se restringindo, mas tem que tomar um cuidado a mais. Então, as beliscadas, ao invés de ficar fazendo beliscadas o tempo todo, dá uma reduzida. Come, sai, comer, faz alguma coisa diferente, mas essas beliscadas no dia a dia, elas podem atrapalhar muito mais do que se fosse um rodízio de pizza, por exemplo. Cuidando com o rodízio, por favor. E às vezes não é que você tá sentindo fome, às vezes é tédio, às vezes tá com tempo sem nada pra fazer. Por exemplo, eu tenho um dia sem treino, que é quinta-feira. E eu sempre organizo os meus treinos na parte pós-almoço. Porque a academia é mais vazia, como eu gravo bastante coisa, eu prefiro ir pós-almoço, tenho tempo. E por quê? Porque eu tenho um leve ócio para comer. Então, às vezes eu não tô fazendo nada, eu fico, e se eu pegasse isso aqui? E se eu pegasse isso aqui? Então, eu boto a minha atividade que, tipo assim, eu não vou conseguir comer mesmo, ali.
que é o treino. Ou, por exemplo, agora que eu tô gravando pra vocês, hoje é o dia que eu não gravo. O dia que eu não gravo não, o dia que eu não treino. E o dia que eu não treino, geralmente, é o momento que eu fico mais ansiosa. Então, o que eu fiz? Botei pra gravar, botei pra trabalhar, vou estudar, fazer alguma coisa, vou ocupar minha cabeça. Porque se eu ficar pensando, eu vou querer comer. E por último, mas não menos importante, eu aceitaria que vai demorar. Minha filha, o corpo que tu tem hoje, quantos anos você tem? Não sei quantos anos você tem. Inclusive, escreva quantos anos você tem aqui embaixo. Eu sempre fico em dúvida de qual a idade das pessoas que me acompanham no YouTube. Porque o meu público é mais velho que eu. Geralmente, o meu público é mais velho que eu. A sua idade é o tempo que você levou pra construir o seu corpo hoje. Não vai ser em um mês, não vai ser em 2 meses. Você vai ver diferença sim, você pode ver diferença na roupa, você pode ver diferença assim na vontade de fazer as coisas, no seu ânimo, na sua... Eu esqueci o nome daquilo, é... disposição. Quando você tá com mais disposição pra fazer as coisas, mas vai demorar. O seu corpo dos sonhos provavelmente vai demorar. Hoje em dia tem muitos atalhos, mas mesmo esses atalhos, eles requerem disciplina. Porque mesmo que você tome remédios para emagrecer, você vai precisar fazer dieta, você vai precisar treinar pra não ficar flácida. Mesmo que você tome hormônio, se você tomar hormônio e você não fizer treino, não treinar e não fazer dieta, você só vai ter colateral. Então tudo vai depender também da sua disciplina de entender que vai demorar e que vai levar tempo. O corpo que eu tenho hoje, ele foi construído em 5 anos, então não foi rápido, não foi fácil, não foi do dia pra noite. E ainda tem muita coisa a melhorar. E também não foram 5 anos assim, nossa, eu fiz 100% dieta todos os dias. Não, foram 5 anos onde eu viajei, eu fiz cirurgia, eu saí da dieta, eu aproveitei. Então não é que a sua vida vai acabar porque você começou a treinar, porque... Não, você só vai ter que abdicar de mais coisas em, sei lá, 80% do tempo. E nos outros 20 você vai aproveitar. Como teria que ser com o resto? Porque pensa, se você sai trabalhar todos os dias, mesmo sem vontade, sendo que você queria ficar na cama, é a mesma coisa com o treino, com a dieta. Você vai, uma hora você pega no tranco e vai fazendo. Porque não adianta, a gente precisa da motivação. A gente precisa dela. A gente precisa ter uma certa motivação todo dia. Eu não vou dizer que, ai, você começa motivado e depois vai pela disciplina. Sim, isso é verdade, mas você precisa de uma certa motivação. E por que não essa motivação é o bem-estar que você tá ganhando todos os dias? Por que não essa motivação é o que você tá conquistando dia após dia? Uma coisa que me faz seguir muito é eu não ficar pensando tanto. Por exemplo, eu tenho que fazer cardio hoje e eu tô zero vontade. E se eu ficar pensando, ai, eu não quero, ai, eu não quero, ai, eu não quero, ai, eu não quero, eu não vou fazer. Eu boto a roupa, eu sento, eu faço. Eu faço. Não de qualquer jeito, mas tipo, da forma que for, eu vou fazer. Eu me determinei a fazer, eu vou fazer. Então não pensem muito, só levanta, bota a roupa, faz, porque enquanto você ficar raciocinando sobre aquilo, vai ser mais difícil. Então me conta se você realmente já tentou fazer tudo isso, se você vai aplicar tudo isso nesse ano, porque eu tenho certeza que se você aplicar, sei lá, 60% do que eu te falei aqui, você já vai ter um resultado muito legal. E se você gostou desse vídeo, não esquece que se você pesquisar meu nome, mas qualquer coisa que você queira saber sobre nutrição e dieta, você vai achar. E de se inscrever no canal, porque me ajuda muito, tem muita gente que me assiste e que não me acompanha. E comenta aqui embaixo que outros vídeos você quer. Um beijo, até o nosso próximo vídeo.